Olá pessoal, como vão? Estamos aqui no Conaroma, vamos falar um pouquinho sobre análise de óleos essenciais. Vamos nos perguntar primeiro se nós realmente analisamos os nossos óleos essenciais. E aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente encontra aí durante a nossa jornada nas análises dos óleos essenciais. Primeiro, agradecer ao Ian aí pelo convite e um abraço a todos vocês que estão sempre se atualizando, né, nessa área de óleos essenciais que é extremamente dinâmica e tudo vai mudando de uma forma muito rápida. Vamos lá então, pessoal? Bom, a primeira coisa que eu vou falar um pouquinho é sobre o mercado de óleos essenciais. E por que eu vou falar desse mercado de óleos essenciais? Eu vou falar porque o Brasil tem um saldo negativo de 68 milhões de dólares com a importação de óleos essenciais. Olhem nesse slide aí. E você vai ver que só de menta arvensis nós temos 5 milhões de dólares, né, que nós colocamos, enviamos para fora para importar óleos essenciais. E o óleo de lavanda também, 5 milhões de dólares. Né? E ali nós temos o preço por quilo de óleo essencial em dólares. Né? Então isso é um levantamento que eu faço praticamente todos os anos. Esse ano ainda não fiz, né? Mas nós estamos acompanhando a evolução do mercado. Eu consigo acompanhar essa evolução do mercado de todos aqueles óleos que são importados. Isso é importante porque, imagina, nós temos aí um potencial para os nossos óleos, para aqueles óleos que nós conseguimos plantar aqui no Brasil, tá? Menta arvensis não é comum aqui para nós, alfazema também não, alfazema que eu digo a lavândula angustifolia, não é verdade? Essa não é aquela que a gente tem aqui, mas a gente pode desenvolver outras plantas que também têm um percentual bastante interessante de importação. Isso é para dizer que existe um mercado, mas esse mercado ele tem que ser pautado pela qualidade, ele tem que ser pautado também pelo volume de entrega para os distribuidores. Então vamos lá, pessoal. Né? Os cursos de óleos essenciais têm se multiplicado de uma forma muito grande. Nós temos assim, uma quantidade gigante de pessoas aplicando os óleos essenciais e eu posso dizer que o crescimento está sendo exponencial, né? Mas os óleos essenciais, eles não têm uma classificação legal. Eles não são fitoterápicos. E se fosse fitoterápico, somente poucas pessoas poderiam trabalhar com os óleos essenciais. Cosméticos e suplementos é o que a maioria das pessoas registram os óleos essenciais dessa forma. Bom, mas a legislação, a Anvisa, está trabalhando nesse sentido e eu acho que em breve nós teremos alguma informação mais detalhada sobre isso. E aí a gente volta a conversar sobre esse assunto. Bom, vamos lá, pessoal, vamos pensar um pouquinho no óleo essencial, né? Isso eu sei que todos vocês sabem disso, mas eles são estruturas lipofílicas, né? O que significa? Que não se misturam com a água, né? Eles têm afinidades por substâncias lipídicas. Isso eu estou falando por quê? Porque para você analisar o óleo, você precisa conhecer as características físico-químicas deste óleo. Outra coisa, eles são voláteis, ou seja, eles se volatilizam à temperatura ambiente. Todos os óleos se volatilizam à temperatura ambiente? Não, nem todos os óleos, mas nós temos alguns que rapidamente se volatilizam à temperatura ambiente. Bom, existem mais de 3.000 componentes diferentes, ou seja, você tem limoneno, você tem um 4-cineol, você tem, enfim, né? Você tem uma quantidade de substâncias presentes nos óleos essenciais que é gigantesca e conhecer todas essas substâncias não é fácil. Dentro de um processo de análise fica difícil. Imagine 3.000 substâncias diferentes que compõem os mais diversos óleos, né? Então são hidrocarbonetos terpênicos, depois tem álcools simples, álcools terpênicos, né? Você tem aldeídos, você tem cetona, você tem fenóis, você tem ésteres, você tem óxidos, né? Ou epóxidos, melhor falando, né? Não existem óxidos, são epóxidos, né? Mas as pessoas chamam de óxido, né? Furanos, ácidos orgânicos, enfim, a quantidade é gigantesca. Mas esses óleos, eles são produzidos na planta porque eles fazem parte de uma resposta às contínuas interações do vegetal com o reino animal
com o clima e com outras plantas também. Eles vão atrair polinizadores, vão afastar herbívoros, né? Vão trazer para a planta um processo de defesa contra micro-organismos. Por isso os óleos essenciais têm ação antimicrobiana. Tá? E vão evitar a perda de água por evapotranspiração. A evapotranspiração ela é limitada pelo óleo essencial também e pelas ceras, pelas gorduras presentes que se formam nas plantas. Né? Então ela tem uma função biológica para a planta. Mas eles são frutos da onde? Eles são frutos de um metabolismo vegetal. E as plantas possuem esse metabolismo vegetal, e esse metabolismo é dividido em metabolismo primário, que são aquelas substâncias essenciais para o desenvolvimento da planta, o seu crescimento, a sua reprodução, ou seja, DNA, RNA, produção de amido, produção de carboidratos, né? Produção de lipídios, tudo isso faz parte do metabolismo primário. Mas o metabolismo secundário, que é o metabolismo mais específico, né? Então você tem ali substâncias que são desenvolvidas para a planta se adaptar ao meio ambiente. E eles têm na parte dos óleos essenciais, eles têm algo assim fantástico, né? Que é a regra do isopreno. Essa regra do isopreno, você tem uma estrutura básica, e essa estrutura básica, ela vai se juntando. Olha aqui, ó, dê uma olhadinha nessa aqui. Aqui você tem duas estruturas básicas isoprênicas, né? Vou ajudar a gente aqui a olhar essa estrutura básica do isopreno aqui, que às vezes a gente não consegue enxergar. Mas olha o brilhantismo da natureza. A partir do momento em que você tem uma estrutura básica dessa, que é o limoneno, um terpeno, né? Você pode adicionar aí, a natureza faz isso, né? A planta faz isso na sua genialidade, né? Ela adiciona um OH. A partir do momento em que ela adicionou um OH, ela não é mais um terpeno, ela é um álcool terpeno. E dependendo da onde esse OH está ligado, você vai ter atividades diferentes. E você conhece o 4-terpineol ou 4-terpineol ou terpinem 4-ol. Ok? Bom, e aí nós temos as várias dessas misturas complexas de mais de 3.000 componentes. Desculpem, mais de 3.000 componentes você tem aí monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos e por aí vai. É uma estrutura bastante alongada. Bom, mas continuando, né, pessoal? Todas essas interações ambientais que modificam e que formam ajudam no desenvolvimento desses metabólitos secundários, e entre esses metabólitos secundários está o óleo essencial, que é o foco do nosso objeto aqui, aquilo que nós vamos trabalhar melhor. Então o óleo essencial ele está influenciado pelo clima. Eu trabalhei, por exemplo, com uma planta que ela só é encontrada acima de 1.600 metros de altitude no meu doutorado. Então, nós temos que falar isso. Eu nem me apresentei, né, pessoal? Meu nome é Marcos Pereira, eu sou professor universitário, dou aula de farmacognosia, dou aula de química dos produtos naturais, dou aula de análise instrumentais, né? E sou também pesquisador da área de óleos essenciais e também agora começando a abrir um pouquinho mais para os hidrolatos, né? Enfim. Então eu estou aqui na universidade que eu trabalho, que é a Universidade Paulista, e estamos aqui então gravando este vídeo. Me desculpem aí pela falta de consideração inicial. Mas continuando, né, pessoal? E vejam só, a qualidade de um óleo essencial, ela não é só pela planta em si, né? Na realidade, ela não é dada pela planta, ela é dada por todo um conjunto, por todo um processo. E esse processo de extração ele vai influenciar. Com certeza que um óleo que é extraído aqui, ele não é o mesmo que vai ser extraído nesse processo. Não vai ser o mesmo que vai ser extraído nesse processo. Isso aqui, pessoal, é um container, ou seja, isso aqui é uma caçamba de um caminhão. Tá? A caçamba do caminhão ela é retirada e vem a copla em cima. A tampa, e aqui o pessoal nessa região aqui acopla o que? A mangueira com vapor para passar. Então você nem descarrega o caminhão, né? Você extrai o óleo sem descarregar o caminhão. Aqui
Como é que você vai controlar todo o processo de temperatura? Como que você vai controlar todo esse processo? Então a gente tem uma série de possibilidades de desenvolvimento. Bom, a gente já falou sobre o processo de extração, né? E o que é importante nesse slide é a gente pensar que a pressão de vapor. A pressão de vapor, ela vai influenciar sim na qualidade do seu óleo essencial. Então, precisa ter esse controle da pressão de vapor. Outra coisa, quando ele sai, ele vai passar por um condensador. E se esse condensador não é adequadamente projetado, o que acontece? Você tem emulsão. Você consegue que mais água se misture com o seu óleo, ou você acha que a água não se mistura com o seu óleo? Se mistura sim, da mesma forma que no hidrolato, só que no hidrolato você tem muito mais água e pouquíssimo óleo. Na verdade, você não tem óleo no hidrolato, você tem algumas substâncias polares que se emulsionam nessa água, né, que é fruto do nosso processo de condensação. Mas o contrário também é verdadeiro. Você pode ter um processo de emulsão. E aí você vai ter óleos que eles têm um percentual maior de água. Tendo um percentual maior de água, se você não fizer a dessecagem, você não fizer a desidratação do seu óleo, o que vai acontecer? O prazo de validade do seu óleo vai diminuir, vai acontecer hidrólise, né? Vai acontecer oxidações, processos oxidativos, e o seu óleo vai perder essa qualidade que a gente está falando aqui, né? Bom, uma coisa que é importante, né, pessoal, às vezes chamam tudo de óleo essencial e não é bem assim, né? E nós temos uma série de informações bem interessantes, né? Por exemplo, nós temos as tinturas e o extrato, que também vem do material vegetal. Temos o óleo essencial, temos o concreto, temos o absoluto, que vem do concreto, aquele que é feita a extração com solvente. Hexano, por exemplo. Você faz uma extração com hexano, forma o concreto. Depois você faz uma extração com etanol, né? Você libera partes dessa substância utilizando o etanol, que tem uma característica polar e também uma característica polar. O Effluent, que é muito conhecido e não se usa mais hoje em dia porque é muito demorado, né? Raramente se usa o Effluent, mas você tem ali o que é aquela pomada, né? Pomada floral, e aí também você faz uma extração com o etanol, né? Obtendo o absoluto. Então você tem concreto, você tem absoluto e você tem o óleo essencial, que são diferentes. São compostos diferentes, os resultados analíticos são diferentes. Isso a gente precisa entender. Aromas de um absoluto de rosa é fantástico, né? Mas o óleo essencial de rosa é diferente. Só que o preço também é muito diferente, né? Muito diferente. Então tudo isso a gente precisa avaliar no nosso processo. Bom, agora chegamos no controle de qualidade. E aí, pessoal? Né? O que a gente tem aqui? Que a gente tem a propaganda, né? A propaganda, e a gente tem o nosso produto, que pode ser um abacaxi, pode ser espinhento, pode ser. Mas quando o produtor ele segue, ele tem uma planta identificada, ele tem os tratos culturais adequados, ele tem um processo de extração, vai ser um ótimo produto. Com certeza será um ótimo produto. Mas veja só, estou mostrando para vocês aqui agora uma questão interessante, que é o hidrolato. Estou na frente ali da Escherichia coli. Na realidade, estou à frente dos coliformes fecais, né, pessoal? Ali, ó, nessa região, isso aqui é coliformes fecais, né? Isso aqui é Escherichia coli, né? O que você tem aqui? Dentro de um hidrolato. O problema está onde? O problema está no manuseio, entre sair do condensador e embalar, né? Esse ali que está o problema. Então, esse cuidado, esse processo de você fazer o manuseio é super importante. Tá? Isso daí, pessoal, são hidrolatos que às vezes a gente compra no mercado, faz uma pequena análise, ou às vezes a gente está passando no produtor, me vende teu hidrolato, posso te dar aqui 1 litro, assim, ok, né? Mas a gente faz essas análises. Não vamos citar nomes, obviamente, né? Mas a gente orienta o produtor como que ele deve fazer, como que ele deve proceder para não ter esse tipo de contaminação.
tá? Mas não é só coisa ruim que a gente tem, né, pessoal? Olha aqui, ó. Olha aqui, né? Eu sempre aprendi, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil, que os hidrolatos tinham validade de 6 meses, né? E eu, de certa forma, absorvi essa ideia, né? Até o dia que eu falei, vamos fazer um teste para ver. Então, nós fizemos um teste com TSA, Triptsoy agar, né? E semeamos esses hidrolatos. Todo mês a gente semeava esse hidrolato e você vê o óleo de pau rosa, ou hidrolato de pau rosa, 2 meses. Após 2 meses já começou a desenvolver fungos e bactérias. Erva baleeira, a mesma coisa. E aí você vê, né? O óleo, o hidrolato de Melaleuca alternifolia, que a gente esperava que duraria mais, e durou realmente 9 meses, né? Mas não superou ainda o alecrim do campo. Olha, alecrim do campo, né, pessoal? Aqui, aquela nossa Baccharis trimera, né? Tá aqui, ó, ainda está em teste, né? O último teste foi agora 9/6/25 e a gente ainda continua testando para ver quanto tempo esse alecrim do campo, a nossa Baccharis trimera, vai durar. E como que a gente fez esse teste? A gente fez para fungos e bactérias, 2 meios de culturas adequados para desenvolver fungo, desenvolver bactérias, e fizemos isso. Isso aí nós apresentamos agora no Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, né? Algumas pessoas até falaram, você tem que publicar isso aí para a gente poder fazer uma citação desse trabalho, né? Foi muito interessante que teve alguns trabalhos também, vários trabalhos cada vez crescendo mais sobre hidrolatos. Bom, aí quando a gente fala em análise de óleo essencial, né, pessoal, a gente tem aquilo que a gente estava falando, das propriedades físico-químicas. E essas propriedades físico-químicas são importantes. Então, a gente tem que olhar a rotação óptica, o índice de refração, a densidade. Tudo isso vai traduzir o quê? Vai traduzir se nós estamos com um produto adequado, se ele não está, de alguma forma, adulterado. E olha bem, eu estou falando adulteração. É diferente se o teu produto, que você tem um trato cultural adequado, a planta certificada, um método de extração certinho, e ele dá diferente disso daqui. Não tem problema. Não tem problema. Isso não é o problema. O problema é quando você não tem os tratos culturais e a gente chega num resultado inadequado. Olha isso daqui, pessoal. Isso aqui é um teste que a gente faz, poucas pessoas fazem, um teste gravimétrico. Conseguem perceber aqui, ó? Aqui você está vendo um pouquinho de amarelo aqui, né? Isso aqui é cera, normal. Normal você ter um pouquinho de cera no óleo, tá? Dependendo do óleo, vai arrastar um pouquinho de cera, tá? Mas tem que ser um percentual baixíssimo, menos de 1%. Olha esse daqui, esse aqui você talvez não consiga enxergar direito, mas aqui é um óleo que tinha adulteração. Adulteração de quê? Óleo fixo. Isso acontece, ainda continua acontecendo, adulteração com óleo fixo. E esse daqui, nada, evaporou 100%. Foi um pouco mais cuidado, provavelmente no processo de colheita. Aqui no processo de colheita deve ter vindo mais algumas coisas, além um pouco mais de caule, porque isso aqui seria folhas, né? Agora, tudo é o mesmo óleo e nós encontramos 3 resultados diferentes. Então, é isso que eu estou falando para vocês. A gente precisa ficar muito atento na qualidade dos óleos que a gente está trabalhando, né? Olha esse daqui, pessoal. Algumas pessoas dizem assim, esse teste de evaporação, olha aqui, ó. Nada, né? Nada aqui. Né? Aí você coloca numa luz UV, olha aqui, ó. Percebeu? O que é isso? São substâncias um pouco resinosas que estão ali presentes. Dependendo do percentual dessas substâncias resinosas, não tem problema nenhum. Né? Mas dependendo do percentual, sim, aconteceu algum problema. Um problema onde? Processo. Um problema onde? Lá na colheita. Talvez vieram partes da planta que não deveriam vir. Então, todo esse conhecimento é super importante para que você possa obter o que? Um produto adequado. Quando você obtém um produto adequado, independente do que diz a ISO, independente de que diz a farmacopeia, independente do que diz as pessoas por aí. O importante é que se você tiver um trato cultural e a gente olha o teu produto do início ao final, a gente consegue atestar que o teu produto tem qualidade. E às vezes, pessoal, nós temos que pensar numa coisa importante. Tem anos em que a gente ouve falar assim, esse vinho é de uma safra excepcional.
Por que o óleo não pode ter uma safra excepcional? Com componentes, com uma composição mais interessante, mais efetivo para aquele tratamento terapêutico, para aquele tratamento aromaterapêutico que a gente está dando para aquele óleo. Isso é importante, vamos pensar sobre isso também. E como é que a gente vai descobrir isso? Sabendo e conhecendo qual é a composição do seu óleo. E aí a gente fala em cromatografia. Essa daqui é uma cromatografia em coluna descendente, né? Mais assim para a gente perceber, né, como é esse processo cromatográfico. Então a gente vai colocando aqui para vocês irem se situando com isso. Tá? Isso daqui é uma cromatografia mesmo agora, né? É a chamada CCD, aonde a gente coloca essa cromatoplaca, né, em uma solução e aquela solução vai, essa fase móvel vai subindo pela placa, essa aqui já é ascendente, e vai separando os componentes. Então observem isso daqui, pessoal. Olha aqui nós temos o quê? Mesmo óleo, diferentes métodos de extração. Um é o método de extração por CO2 supercrítico, que eu trabalhei no meu mestrado, e esse daqui é o arrasto a vapor, aquele que a gente conhece. Dê uma olhada nessa citronela aqui. Olha que interessante essa citronela, né? Então, a gente tem diferentes nuances, a gente consegue perceber cores diferentes. Né? Esse daqui conseguiu extrair muito mais essa substância, essa daqui é característico do citronelal. Ele tem essa borda mais azulada e o centro mais amarelado. Então, são diferentes processos, diferentes composições do seu óleo. Isso aqui foi um teste que nós fizemos, como eu falei para vocês, às vezes a gente tem verba, né? Quando a gente tem verba, a gente vai no mercado, compra óleos e faz as análises desse óleo. Aqui eu estou mostrando para vocês só as análises cromatográficas de CCD, cromatografia em camada delgada, mas nós fizemos também a cromatografia de massas, né? Então você vê, desses 14 óleos que nós analisamos no mercado, né, foi comprado, e não adianta me perguntar porque eu não sei quais são. Isso aqui uma pessoa comprou, outra pessoa numerou os óleos e nós analisamos. Então foi tudo bem separadinho assim. E nós vimos aqui diferenças. Esse aqui com certeza era aquele que tinha óleo fixo junto, tá? Ele tinha umas estruturas diferentes. Você pode ver, existem diferenças na quantidade, você vê aqui o tamanho, né, de cada um deles, né? Você vê diferentes concentrações das mesmas substâncias, porque o volume aplicado foi o mesmo. Então você tem essas diferenças. E isso, dentro de uma análise mais completa, das 14, somente 3 estavam adequadas. O percentual bem baixo, né, pessoal? Então vejam o que está sendo comercializado no mercado, né? Sem controle. E às vezes as pessoas chegam lá e falam assim, eu tenho a cromatografia. Tá, e aí? Você vê isso daí de cromatografia, isso significa que está tudo certo? Me diz. Você consegue entender se está tudo certo? Pessoal, eu já vi empresas vendendo óleos essenciais, apresentando a cromatografia, e aquela cromatografia atestava que aquele óleo era de baixa qualidade. E, inclusive, teve uma que era outro óleo, não era o óleo daquela, a cromatografia era de um outro óleo. E aí, pasmem, pessoal, pasmem, tem gente roubando cromatografia. Você acredita nisso? A pessoa vai lá, pede a sua cromatografia. Eu quero comprar, e você manda a cromatografia para a pessoa olha, tal, não sei o quê, nunca mais te dá a resposta. Daqui a um pouco você vê a sua cromatografia lá, sendo utilizada por aquela pessoa. Isso é loucura, pessoal. Um mercado feito assim, ele não vai para frente. Se não tiver união, se as pessoas não se unirem para fazer um trabalho adequado, não vai dar certo. Aí eu pergunto para vocês, quem é que entende disso aí? Olha essa cromatografia. As coisas não são fáceis de você entender dessa forma. Então, o que a gente precisa fazer? O que nós aqui fazemos? Olha só, observem isso. É o mesmo cromatograma, só que nós abrimos esse cromatograma para olhar mais detalhadamente a substância. É o mesmo cromatograma, só que nós temos um software, nós não temos o cromatógrafo gasoso acoplado à máquina. Isso eu não tenho, mas eu tenho software. Então, quando fazem a análise para mim nas facilities, o que eu peço para eles? Eu peço o QGD.
eu peço a extensão, o arquivo que é feito esta análise. E aí eu consigo manusear, consigo abrir, consigo, de repente, descobrir o que é cada pico desse daí. Como assim? Abrindo, descobrindo, olhando com a biblioteca, olha aqui, ó, cada pico desse tem uma fragmentação. E através dessa fragmentação que eu vou descobrir qual é a substância que a gente está dentro daquele óleo. Então, pelo feed, eu descubro a quantidade e depois, pelo massa, eu descubro a substância. Qual é a substância? Então, esse é o grande fato. A gente precisa ter condições de olhar melhor o seu óleo, que de repente você está com um óleo excepcional, uma característica fantástica, mas a cromatografia que você faz por aí não vai te dizer isso. E foi isso que nos motivou a trabalharmos melhor essas cromatografias. Olha isso daqui, pessoal, mesmo óleo, mas diferentes fornecedores. O que é isso aqui? Contaminantes. Olha os contaminantes. Aí você pega uma cromatografia desse, aparece esse pico, e parecido com esses daqui, mesmo óleo, diferentes fornecedores. Ah, ele tem isso, tem aquilo. Mas você não sabe dizer. Então, a assessoria de profissionais que entendam, que leiam a cromatografia, que traduzam essa cromatografia, mas olhando para o seu óleo, como aquela individualidade, observando na totalidade o seu óleo, né? E isso a gente não encontrava no mercado. E por isso que nós começamos a fazer essas análises de óleos essenciais. Porque a gente entende ainda que pedem a cromatografia, olhem lá, tem que ter tal componente. Sim, tem que ter, mas e esse outro componente aqui? Ó? Aqui está o majoritário que a gente espera. Aqui está o secundário que a gente espera. E a gente espera encontrar isso daqui? Não, a gente não espera encontrar isso. Nós não devemos encontrar isso. Então, isso é complicado. Então, pessoal, a gente começa a entender como que a gente vai trabalhar esses óleos. E aí vem aquela pergunta, o seu óleo está aprovado, o teu óleo está reprovado? Quem é que tem esse poder para aprovar ou reprovar o seu óleo? Eu acho que é muito mais complexo do que isso. Nós temos que observar o quê? Desde o produto, desde lá do momento em que você planta. Isso é um conjunto, tudo isso está afetando. Eu falei para vocês, se você está com a planta adequada, a planta certificada, se você tem os tratos culturais adequados, a rega se precisa, local, né? E aí depois você tem um processo extrativo adequado, uma condensação adequada, pressão adequada, depois você... Caso faz um processo lá, você precisa fazer uma desidratação do teu óleo, se for necessário, utilizar um produto para isso. Depois você precisa embalar adequadamente o seu hidrolato, para que não tenha contaminação. Como você faz esse processo? Então a gente percebeu que tem uma carência nisso. E por isso que a gente está aqui fazendo essa palestra, para que vocês observem isso, cuidem muito disso. E na medida em que as pessoas que estão trabalhando pela qualidade do óleo começarem a se juntar, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma coletividade de bons produtores, bons produtos, e com isso o mercado fica melhor abastecido. A gente entende também essa questão do preço, por isso estou sempre verificando essa questão da importação, como estão os preços no mercado, para a gente poder ter uma ideia da realidade que está acontecendo naquele momento. Bom, falei de tudo isso e a gente também tem que pensar do que está acontecendo para o futuro, né, pessoal? Com certeza a inteligência artificial ela já está sendo utilizada no controle de qualidade para predizer a qualidade do óleo que nós vamos ter, baseado na variação dos fatores, e também, dependendo do resultado que nós temos, ela consegue nos predizer qual é os adulterantes colocados. Nós fazemos isso, só que demora muito. É uma análise manual, é uma análise assim, delicada, né? Às vezes a gente pega um óleo, fica cheirando aquele óleo, né? Olhando para aquele óleo, batendo um papo com aquele óleo, para depois a gente emitir um certificado. Quando a gente tem a inteligência artificial, ela agiliza esse processo bastante, mas aí para isso a gente precisa dar muitas informações para ela, então ainda está um pouco incipiente,
Mas é o que está acontecendo. E o HPTLC é algo que está vindo aí, que é uma cromatografia em camada delgada, só que uma resolução muito maior, para se fazer um teste rápido na sua própria unidade. Você faz um teste rápido, consegue, quando você está comprando esse óleo, obviamente, né? E aí você já consegue ter uma ideia do que está acontecendo ali. Bom, podemos desvendar os mistérios dos óleos? Com certeza podemos. Por que são produzidos, como são produzidos, né? Vamos reconhecer esses óleos, né? A bioquímica, a farmacologia, todas essas interações farmacocinéticas que existem nos óleos, né? Mas os óleos são muito mais do que isso. Todos nós sabemos, pessoal. Por isso que nós apaixonamos pelos óleos, né? Porque eles não são, a planta não é uma fábrica de produtos, né? É a energia do sol transformada, é a energia do solo, é a energia que o produtor coloca ali, é tudo isso que a gente vai colocando ali para construir, ajudar a natureza, né? Isso é uma coisa que Paracelso falava, né? Que quando o ser humano e a natureza trabalham junto, nós temos algo perfeito, né? Isso é muito interessante. Então ele dizia que o pão, a dizer que o vinho, né? Onde o ser humano e a natureza estão trabalhando em conjunto, né? Então, reconhecer essas conexões que são sutis, né? Essa energia e essa força sapiente que organiza tudo, que é inegável, pessoal. Quem conhece a planta sabe, não tem uma sabedoria por trás disso, que vai interligando tudo aquilo que a gente chama assim, natureza. Não, é uma sabedoria, é uma energia. E reconhecer isso faz parte da evolução da nossa espécie. O ser humano se torna melhor quando ele reconhece a energia da natureza, reconhece a sapiência da natureza. Né? E por isso que eu acho que todos nós nos apaixonamos pelos óleos essenciais. Né? Bom, agradeço, foi extremamente rápido, né? Mas estamos à disposição de vocês, controle, análise, estamos aqui, tem aqui os meus contatos, né? Meu e da Fabiana, podem nos acessar, que a gente tenta descobrir como o seu óleo é. E aí a gente consegue, com isso, valorar o seu óleo. Quando você for vender o seu óleo, você vai mostrar aquele óleo com todas as características que você colocou ali para obter um óleo fantástico. Tenho certeza que o distribuidor ele vai valorar isso. E se ele não valorar isso, o consumidor final precisa começar a cobrar esses óleos com uma melhor classificação. Na verdade, que é uma energia muito grande que se gasta nisso, a gente que analisa óleo, puxa, é um tempo, não é uma coisa simples, é detalhado, você tem que cruzar informações, você faz várias análises, né, para cruzar as informações e chegar a entender que o produtor, né, que o aromaterapeuta precisa de um óleo bem posicionado. Ele não pode ter um óleo sintético. Quando você fala em aromaterapia no SUS, por exemplo, poxa, pregão, né? Um óleo que não vai ter a qualidade. Por isso a gente precisa trabalhar muito essa questão da qualidade do óleo para a gente poder chegar aonde? Chegar num fator de relevância da qualidade, fator de relevância da planta, fator de relevância do processo extrativo, um fator de relevância de todo aquele processo de embalagem, de transporte, tudo isso adequadamente. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Eu estou à disposição de vocês, tem aqui os meus contatos e a gente se cruza por aí. Um grande abraço.